Olá, gente, vamos para uma aula aí de biologia, né? O PET 3, a primeira e a segunda semana deles estão condensadas em uma só. Aí eu pedi para que vocês estudassem a primeira parte do PET, né? Primeira parte da semana, e depois a gente estudaria o restante. Mas eu fiz esse vídeo aqui para a gente repassar algumas coisas da primeira parte que vocês já estudaram. A gente vai começar aí falando, né, sobre engenharia genética, que essa área de engenharia genética tem um curso superior de engenharia genética, existe esse curso, que o objetivo dele, né, é a manipulação do material genético de diversos seres vivos. E isso é uma área que está assim, muito em alta. O tempo todo a gente está consumindo coisas, graças aos avanços da engenharia genética, o tempo todo a gente está consumindo coisas, alimentos transgênicos, a gente está consumindo medicamentos que foram elaborados, foram descobertos graças à engenharia genética, graças à manipulação genética. Então é uma área aí que está muito em alta. E a gente vai ver um pouco mais sobre essa tecnologia. Aí, né, o PET começa falando um pouco da história da engenharia genética, que foram dois cientistas que obteram o primeiro organismo transgênico, que eles pegaram, né, uma bactéria da Escherichia coli, que recebeu um segmento do DNA de uma rã. Aí, como é que eles fazem esse tipo de coisa, né? Eles pegam, aqui embaixo vai ter explicando um pouco mais como é que eles fazem isso. Eles pegam, né, a célula somática da rã, a célula ali que tem o núcleo, e eles vão cortar usando enzimas de restrição. Eles vão cortar com enzimas de restrição, gente, como se fossem tesourinhas mesmo. Elas vão cortar ali a parte do DNA que vai codificar o gene de interesse. E o que eles vão fazer? Vão cortar ali uma parte do DNA da Escherichia coli e vão inserir esse segmento de DNA da célula da rã ali no plasmídio, né, no DNA ali da Escherichia coli. E aí o que vai acontecer? Vai inserir aquela bactéria ali, foi modificada, né, ela apresenta agora esse segmento de DNA que veio da célula da rã. E vocês sabem que bactérias se reproduzem de forma sexuada e elas se reproduzem de forma muito rápida mesmo. Então, aquela célula que foi, né, aquela bactéria que foi modificada, ela vai se reproduzir assexuadamente, vai começar a se dividir, e a gente vai obter bactérias transgênicas que têm um DNA próprio para codificar aquele gene de interesse. E isso, gente, é aplicado muito nas tecnologias atuais, como, por exemplo, na produção de insulina. A diabetes do tipo 1, né, as pessoas que possuem diabetes do tipo 1, elas não conseguem sintetizar a insulina. A insulina é um hormônio que ajuda ali, né, as células dessas pessoas a absorver a glicose. E tem pessoas que não conseguem fabricar esse hormônio. Então elas precisam tomar, né, ali injeções de insulina. E antigamente era absurdamente caro conseguir uma insulina, né? Você comprar essa insulina, porque utilizava-se células do pâncreas do porco para conseguir fazer insulina. Já hoje em dia, a gente usa bactéria, a Escherichia coli, quase sempre vai ser a Escherichia coli, gente. A Escherichia coli que é muito utilizada, muito estudada para fazer, né, essas recombinações. Aí eles pegam, né, ali uma parte do DNA do ser humano que codifica o gene da insulina, eles vão colocar ali na Escherichia coli, a Escherichia coli vai começar, né, a se reproduzir, por fim você vai ter uma cultura de Escherichia coli que é capaz de sintetizar a insulina. Aí ali você, né, através de outros processos aí que eu também desconheço, você consegue isolar a insulina, né, em ampolas de vidro e você vende isso para as pessoas. Isso chega até as pessoas e elas, né, conseguem adquirir a insulina de forma externa. Aí aqui, né, tem um exemplo do passo a passo de como que ocorre esse processo.
Aí vou ler com vocês, eu expliquei agora por cima, mas a gente vai ler passo a passo. Os plasmídios, pequenos anéis de DNA, são isolados da bactéria. A gente pega o plasmídio, né, o DNA da bactéria, e separa ele. O gene que se deseja transferir é isolado de uma célula de outro organismo, ou seja, eles vão pegar o DNA daquele organismo e vão cortar a parte do DNA que sintetiza o gene de interesse. Aí o gene é enxertado no plasmídio bacteriano, chamado agora de DNA recombinante. Ou seja, né, o gene, a parte do DNA vai ser encaixada aqui no plasmídio da bactéria e a gente vai obter o DNA recombinante. O plasmídio é recolocado na célula bacteriana, que agora é uma bactéria recombinante, ou seja, a gente vai colocar de novo aqui, né, o plasmídio na bactéria. Posteriormente, essas bactérias vão se reproduzir em um meio de cultura e o gene estranho vai sofrer duplicação. Cada bactéria resultante tem, assim, sua cópia do gene transplantado. Desse momento em diante, há 2 caminhos possíveis. As bactérias recombinantes são usadas diretamente na fabricação do produto gênico que interessa, como a insulina ou hormônio de crescimento humano, ou as cópias dos genes isoladas e transferidas para o organismo que se quer modificar. Por exemplo, plantas que recebem genes que as tornam resistentes ao ataque de insetos. Ou seja, né, a gente pode pegar a bactéria, né, que foi a bactéria recombinante, e ela vai sintetizar o que a gente quer e a gente vai isolar o que ela sintetizou para, né, aplicar aí, por exemplo, a insulina. Ou a gente pode colocar o gene que foi produzido diretamente no organismo de interesse, como, por exemplo, a planta que recebe um gene que a torna resistente a insetos. E agora a gente vai ver algumas ferramentas da engenharia genética, começando pelas enzimas. As enzimas de restrição, elas cortam o DNA em pontos determinados, em pontos que interessam, né, ali ao cientista cortar. Então elas funcionam, gente, como se fosse uma tesourinha mesmo. Aí a gente tem diferentes tipos aqui, né, de enzima, em que elas vão reconhecer, né, uma certa sequência de DNA e vão cortar aquela sequência de interesse. Aí aqui nessa tabelinha aqui a gente tem alguns exemplos de enzimas, a bactéria de origem delas e quais sequências de DNA elas reconhecem. Isso aqui, gente, essas sequências de DNA é universal. Por exemplo, a gente finge que a gente tem essa sequência aqui, nessa primeira sequência aqui, GA, TC, 3 linhas CTT, AAG. A gente tem essa sequência de reconhecimento. Essa sequência de reconhecimento, ela é válida para a gente, ser humano, para um outro animal, sei lá, uma cobra, é válida para uma planta, ela é universal. Ela vai sintetizar, essa sequência vai sintetizar, sei lá, ela sintetiza um gene do crescimento, ela vai sintetizar o gene do crescimento em qualquer organismo que ela esteja. A gente também tem as enzimas ligases, que funcionam como uma cola, unindo fragmentos de DNA para a produção de moléculas recombinadas, ou seja, né, a enzima de restrição é uma tesoura e as ligases são enzimas que funcionam como uma cola, para colar, né, ali o DNA que foi recombinado. A gente também tem o DNA polimerase, que produz fita complementar de DNA. E aqui a gente tem uma imagem que representa a ação das enzimas de restrição, que eu comentei com vocês, né? Vocês lembram daquela imagem ali anterior que a gente viu, né? Como é que faz o DNA recombinante? A gente vai ver um pouquinho aqui mais a fundo, né? No ponto de vista mesmo do DNA. Aqui a gente tem o DNA de um outro organismo. Aí aqui a enzima de restrição, ela vai agir fazendo, né, o corte do gene de interesse. Do DNA de interesse que vai sintetizar o gene que a gente quer. Aí, a ação, aí que a gente vai fazer? A gente tem aqui o plasmídio de uma bactéria, a gente vai também fazer um corte aqui, né, no DNA do plasmídio dessa bactéria, com uma enzima de restrição, e a gente vai usar a enzima ligase para poder ligar, né, o DNA do organismo com o DNA ali do plasmídio da bactéria.
Aí as extremidades soltas se ligam, graças à enzima ligase, e o DNA estranho é enxertado no plasmídio. É você pegar o DNA de um organismo estranho e colocar, né, no plasmídio da bactéria para a bactéria sintetizar o gene ali que aquele DNA codifica. E a gente também tem os vetores. O que são os vetores? Os vetores são aqueles organismos que vão ter o seu DNA recombinado, né, com o DNA ali de outro organismo, de um organismo estranho, para produzir, né, se reproduzir ali e sintetizar ali o gene de interesse. Como, por exemplo, a gente estava falando muito aqui da bactéria Escherichia coli, né, que a Escherichia coli tem o seu plasmídio ali cortado, né, o DNA do plasmídio cortado, e ela sofre recombinação, né, ela tem um DNA ali enxertado, um DNA de outro organismo enxertado nela, então ela que é o vetor. O que é interessante dos vetores, gente, agora falando um pouco mais do que a gente está passando, é que a vacina da AstraZeneca, ela é feita utilizando um vetor. Como é que eles fazem? Eles pegam um vírus que é... Eu não vou lembrar, não sei se é adenovírus, não sei se é esse tipo de vírus. Eu sei que é um vírus que causa doenças em macacos. Mas nós, em seres humanos, esse vírus não tem importância médica. E o que eles fazem? Eles pegaram esse vírus, cortaram o DNA dele e inseriram algumas partes do DNA do coronavírus. Aí, ou seja, virou um vírus ali com o DNA modificado. Aí, quando a gente é vacinado com a AstraZeneca, eles inserem esse vírus modificado na gente. Aí o nosso organismo vai reconhecer algumas partes do DNA do coronavírus e caso a gente seja infectado com o coronavírus em si, o nosso organismo, né, o nosso sistema imunológico já vai estar preparado para lidar com ele, porque ele já reconhece, né, que aquilo não é um organismo muito amigável, é um vírus, um inimigo. Então é assim que funciona, né, a vacina da AstraZeneca. E esse vírus, que eu esqueci o nome, eu acho que é um adenovírus. Ele que é o vetor. E aqui, gente, a gente tem o PCR. O que é o PCR? É uma expressão em inglês que eu não vou falar porque eu não sou muito boa, né? Polymerase Chain Reaction, acho que é assim que fala. Que é a técnica da reação de polimerase em cadeia. O que o PCR faz? Ele pega uma pequena amostra de DNA in vitro, por exemplo, um sangue mesmo, né? Por exemplo, se a gente estiver falando de coleta de sangue de seres humanos, a gente pega um pedacinho do sangue ali, uma parte do sangue, e a gente consegue fazer cópias desse DNA. Então, ele é muito utilizado na ciência, principalmente na área forense. Por exemplo, a gente tem ali uma pequena amostra de sangue de um possível assassino que ele deixou no local do crime. A gente pega aquela amostra de sangue, a gente vai fazer um PCR nela, ou seja, vai aumentar a quantidade daquele DNA presente naquela amostra e vai fazer comparações, né, ali, por exemplo, se a gente tem o sangue do suspeito e o sangue na roupa da vítima, aí a gente pode fazer essas comparações, entendeu? Aí aqui descreve um pouco mais, né, da PCR, só que eu acho que não é tão importante para vocês. Mas a PCR nada mais é do que isso, é você pegar uma amostra de DNA e você conseguir aumentar a quantidade dessa amostra para fazer outras comparações. E agora a gente vai entrar aí no mundo da ciência forense. Identificação individual por meio do DNA. Eu vou ler esse texto aqui com vocês, não é um texto grande, mas eu vou fazer, né, algumas observações. Dado que dois indivíduos sempre apresentarão certos números de diferenças em seu DNA, exceto no caso de gêmeos idênticos e dos clones, é possível usar a análise de DNA para determinar a identidade de uma pessoa ou de um animal em particular. Lembrando que o nosso DNA é único, né? Então eu vou ter um DNA talvez similar com você, porque você é outro ser humano, mas eu tenho as minhas particularidades e você tem a sua. Se a gente colocar para comparar certas sequências do nosso DNA, certamente vai ser diferente.
a não ser que a gente esteja tratando aí de gêmeos univitelínicos, né, gêmeos idênticos. Essa particularidade no perfil genético, inerente a cada um de nós, mereceu o nome de DNA fingerprint, que em inglês significa a impressão digital de DNA, por analogia à singularidade das linhas existentes nos dedos das mãos, impressões digitais, que foi o que acabei de falar com vocês, né? Cada DNA é único, é uma impressão digital que tem aí no nosso organismo. Uma importante aplicação da técnica de DNA fingerprint é a determinação de paternidade pela comparação dos padrões do DNA da mãe, da criança e de seus prováveis pais. Para isso, colhem-se amostras de sangue dos envolvidos e delas se obtém o DNA a ser testado, que é o que a gente vê acontecendo aí no programa do Ratinho, né? Chega lá a moça, geralmente é uma mulher, né, com 2 ou mais possíveis pais, e ela quer saber quem que é o pai do filho dela. Então, a gente vai colher, né, o sangue da criança, da mãe, dos possíveis pais, né, 2 ou mais, e faz uma comparação do DNA. Lembrando, né, que a gente tem um DNA muito parecido com o do nosso pai e com o da nossa mãe, porque, né, a gente herdou ali uma parte do DNA dos dois. Os cromossomos humanos contêm cerca de 25 mil genes. Isso é gene pra caramba, tá, gente? Mas isso representa apenas 2% do genoma humano. O restante é formado por DNA não codificante. Esse DNA não codificante, gente, não sei se vai falar aqui na frente do texto. Eu acho que não. O DNA não codificante também era chamado de DNA lixo. Talvez vocês vejam outros textos chamando isso de DNA lixo. Porque acreditava-se até então que esse DNA não servia para nada, tá ali, não tá codificando gene nenhum, então para que aquilo ali tá ali, né? Aí, ó, entre as sequências de DNA não codificantes, destacam-se as utilizadas para determinar o DNA fingerprint. Essas sequências chamam-se VNTRs, do inglês... vamos lá para o inglês, gente. Variable Number of Tandem Repeats. Número variável de repetições e sequência. E são formadas por repetições de unidades compostas de poucos nucleotídeos. Em humanos, o número de nucleotídeos de cada unidade varia de 5 a 100. Esse DNA codificante, né, não codificante, ou DNA lixo, acreditava-se até então que ele não servia para nada, mas hoje, assim, uns 20 anos para cá, tem saído alguns estudos que mostram que, na verdade, esse DNA ele pode atuar codificando genes que atuam, né, na regulação de outros genes. Então, ele é muito importante para a gente, mas ainda é uma área que está em estudo. Cada indivíduo tem um padrão específico de repetições dessas unidades, e esse padrão é herdado dos pais, de acordo com os princípios mendelianos. Obtendo amostras de células nucleadas de um indivíduo, pode-se isolar o DNA nuclear e cortá-lo utilizando enzimas de restrição, as tesourinhas, né, específicas para se obter as VNTRs. Ou seja, a gente pode isolar, né, essas sequências de DNA não codificante usando enzimas de restrição, e já que como esse DNA é bem único, né, a gente pode fazer comparações. Uma vez que... tem continuação, acho que era o que eu estava falando agora. Uma vez quebrado o DNA, isolam-se fragmentos de diferentes tamanhos que são separados por uma técnica chamada eletroforese, em gel. Em seguida, os fragmentos são marcados com marcadores radioativos que serão impressos em filmes de raio-x. Ou seja, a gente vai pegar o DNA ali, vamos voltar aí ao caso da paternidade, né, que tem que ser resolvida. Vai pegar o DNA da mãe, da criança e dos possíveis pais, vamos fingir que são 2 possíveis pais, né, são 2 homens, e a gente vai isolar fragmentos desses DNAs e a gente vai usar essa técnica chamada eletroforese, que a gente vai ver logo aqui embaixo, para fazer comparações. E a gente vai ver como é que funciona a eletroforese. Esse processo, né, essa técnica funciona da seguinte forma. Vamos começar aqui, ó. As amostras contendo fragmentos de DNA de diferentes tamanhos, cada amostra é de uma pessoa. Então, né, vou modificar aqui para poder adequar o exemplo, né, aqui com as imagens. A gente tem aqui DNA 1,
2, 3, né? Do indivíduo 1, 2, 3. Vamos supor que o 1 é da mãe, o 2 é do filho e o do 3 é um possível pai. Aí, as amostras vão ser colocadas em pequenas depressões do gel, que fica sustentado por placas de vidro e imerso em solução aquosa. Eletrodos nas duas extremidades estabelecem um polo negativo e o outro polo positivo. Aí, os fragmentos vão se migrar no gel, né? Vai ligar aqui, né? Vai ligar a energia e vai ocorrer uma corrente elétrica. E os fragmentos vão começar a migrar no gel. Os fragmentos maiores, eles são mais pesados, né? Então eles se deslocam menos e os menores mais. E a gente vai obter, então, a eletroforese completa. A gente vai desligar a corrente elétrica e os fragmentos vão ficar separados por tamanho, formando faixas na placa de gel. Cada coluna corresponde ao DNA de cada amostra. Por exemplo, né, a gente estava no exemplo aqui trabalhando. Essa primeira coluna é a da mãe, a da criança, a segunda é da criança e a terceira é do possível pai. E aí a gente vai fazer a comparação. Depois desse processo, são usadas outras técnicas para marcar as VNTRs com sondas específicas com marcadores radioativos, que vão impressionar o filme de raio-x. Nele ficam impressas as bandas correspondentes às VNTRs. Ou seja, a gente vai usar tipo, não é corante, mas é uma forma de fazer uma marcação das VNTRs. A gente vai conseguir marcar e ver direitinho, que são essas que estão, né, essas faixas aqui escuras. Aqui tem a explicação. Aqui é a mesma explicação, eu acho que ele é de cima, só que detalhando mais. E aqui embaixo é interessante que a gente vê um pouco da aplicação na prática, né? Olha como é que é o resultado final da eletroforese. Aí a gente tem 3 casos aqui, eu não vou ler os 3 casos para o vídeo não ficar muito extenso. Eu vou escolher, o caso 2, esse aqui do meio. Caso 2, investigação de um caso de estupro. Foi feito o DNA fingerprint da vítima, ou seja, né, pegaram uma amostra de DNA ali da vítima e do sêmen encontrado na vagina dela e de 3 suspeitos. Também pegaram, então, o DNA da vítima, do sêmen que foi encontrado ali na vítima e dos 3 suspeitos de serem o estuprador. E veja que o padrão de barras do suspeito 1 coincide com o obtido na amostra do sêmen, evidenciando que ele pode ter participado do crime. Então, observem aqui, né, o resultado da eletroforese. Olhe as bandas, né, essas faixas aqui a gente chama de bandas, que estão marcadinhas. Essa aqui é a da vítima, essa aqui é o DNA do sêmen. Vocês podem ver que não casam, né, com o da vítima, elas têm que estar na mesma altura, não está casando com o da vítima, então o sêmen não é da vítima, o DNA ali não é da vítima. E a gente tem o suspeito 1, 2 e 3. Aí, se vocês observarem, quais bandas, né, quais desses 3 suspeitos têm as bandinhas de DNA mais alinhadas? Ó, do suspeito 2 não alinha com a do sêmen, do suspeito 3 também não alinha com a do sêmen. Aí, se vocês observarem aqui, a do suspeito 1 se alinha completamente com a do sêmen. Ou seja, certamente ele é, né, o agressor, o estuprador que eles estavam procurando. Aí aqui o caso 1 e o caso 3 são outros casos de aplicação, né, do DNA fingerprint. Ué, gente, o que isso apareceu aqui? Ops, desculpa. Do DNA fingerprint, que mostram as aplicações, né? Eu vou deixar para vocês também, além dessa videoaula, um outro vídeo que mostra como que a eletroforese é feita na prática, porque aqui a gente tem esse esquema, né, que mostra em desenho, mas tem um vídeo que mostra na prática como é que é feita a eletroforese. Então, eu vou deixar para vocês verem, que é um processo bem interessante, uma técnica muito interessante. Então, gente, a aula é isso, só isso mesmo. E, então, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem me procurar. Façam as atividades, né, da semana 1 e 2. E semana que vem a gente vai realizar aí, né, as atividades da semana 3. Até a próxima aula.